Paz de Jesus, meus queridos. Nós estamos vivendo aí um tempo agora onde a igreja evangélica, a igreja reformada, a igreja cristã, ela lembra o período, a época da reforma, a reforma protestante, como assim conhecida, né? Proclamada ou, vamos dizer assim, apresentada principalmente através da vida de Martinho Lutero. Mas o meu tema aqui é um tema um pouco assim paralelo à questão da reforma protestante. O que nós queremos trabalhar em comemoração à semana da reforma protestante, a última semana de outubro, em especial dia 30, dia 31, nós falaremos um pouco sobre os benefícios que a reforma trouxe. A reforma protestante trouxe para o meio cristão numa forma geral, vamos dizer assim. Então a minha área é a área da educação, e eu quero refletir um pouquinho com você. Vamos passar aqui alguns slides para que você possa entender o que é que nós estamos apresentando. A reforma protestante e a importância da reforma protestante na educação cristã. Tá? Um passeio pelo tempo. Então vamos lá, se você buscar as fontes antigas, você vai perceber que nesse mundo antigo, vamos dizer assim, como que se dava a educação? Então vamos lá, no Oriente Antigo, mundo antigo lá no Oriente, que é o que se conhecia naquela época, o ensino quase sempre era doméstico, né? As crianças aprendiam através dos próprios pais dentro das suas próprias casas. Quando estas eram analfabetas ou iletrados, quando os pais eram analfabetos ou iletrados, uma reunião era feita entre os membros da própria comunidade, e os mais preparados, às vezes, que existiam nessa comunidade, se dispunham então a ensinar pelo menos letra, o ensino para escrever, para ler e escrever, e matemática, principalmente essas duas matérias, vamos dizer assim, às crianças locais. Então não tinha escola como nós temos hoje, um prédio que se denomina escola. O ensino era doméstico, se dava dentro da casa. Então alguém ali tinha uma cultura um pouco melhor e ensinava pelo menos as continhas, como a gente aprendia, né? E ensinava a ler e escrever. Hoje nós vivemos um tempo atrás aí dessa pandemia, ainda respira-se um pouco aí pelo mundo, mas o ano de 2020 foi marcado pela pandemia do vírus chinês. Então houve uma corrida para que dentro de casa as crianças e os estudantes tivessem acesso à educação. Então hoje nós estamos aí 500 anos à frente de Lutero. Hoje nós temos internet, qualquer criança tem um celular, por mais fraquinho que seja, quebra um galho, mas muitos ficaram à margem daquilo que foi ensinado. Por quê? Porque não tiveram acesso. Então nesse tempo aí, às vezes estão dentro de casa, a pessoa fala assim, o pai tem que ensinar, o pai tem que acompanhar. E a casa onde os dois trabalham? Pai e mãe, onde os dois saem para trabalhar. Teve um tempo de confinamento, onde talvez os dois estivessem dentro de casa, mas depois que passa isso aí, que a vida vai retomando o rumo, todo mundo sai. E aí? Às vezes a avó é analfabeta, às vezes é um irmão mais velho que vai tomar conta do irmão mais novo, tem as coisas para fazer, estuda também. Então a base do mundo antigo era a casa. Quem conhecia repartia, ensinava. Em grande parte, no mundo antigo também o ensino era um privilégio dos mais ricos, dos mais abastados, que podiam contratar mestres e trazê-los para dentro dos seus lares para ensinar os seus filhos. Vamos pegar um caso bíblico? Moisés era filho de Hebreus. Aí nós conhecemos a história, ele foi recolhido, tal, filha do faraó viu, falou, olha, a criança, um cestinho, tem uma criança, vamos educá-la. A irmã apareceu lá como quem não quer nada. Eu conheço uma mulher, tal, que pode ajudar, tudo bem, no cuidado, na amamentação, mas o ensino de Moisés foi qual? De primeiro mundo.
porque Faraó trazia os melhores mestres para ensinar o seu filho. Então Moisés curtiu essa de filho de Faraó durante muito tempo, né? Na América, quase todas as Américas, a América, nós sabemos, foi colonizada. Veio o pessoal lá do mundo antigo, da Europa, e veio para cá colonizar. Como eles já haviam experimentado a reforma, então muitos desses países aqui da América tiveram a sorte de receber o quê? Um elemento construtivo, uma base. Por quê? Muitas dessas embarcações que vieram para cá para colonizar, muitas delas, eu poderia dizer que a grande maioria, trouxe lá os soldados, colonizadores, trabalhadores, líderes, estudiosos tal, e padres ou lideranças religiosas, que vieram para cá com a ideia de ensinar o cristianismo, propagar o cristianismo. Então, no caso do Brasil, os padres chegaram aqui. Quando a gente estudava, não sei se se estuda ainda isso hoje em dia nas escolas, espero que volte esse estudo, mas quando nós estudávamos lá a história do Brasil, descobrimento do Brasil, qual a primeira ação realizada no Brasil? Então a gente vai lá, primeira missa. Então aqui, de uma forma ou de outra, foi trazida a mensagem que existia um Cristo, a primeira missa. É católica, não sei o quê. Eu não vou entrar no mérito disso, né? Eu prefiro ter sido colonizado por católico do que por piratas, por exemplo. Mas se tivéssemos sido colonizados por povos já protestantes, seria melhor. Talvez fosse melhor realmente, tá? Mas é melhor ser colonizado por padres que de certa maneira trouxeram o cristianismo aqui, uma ideia, uma cultura cristã, do que por piratas, né? Ou do que por outros povos aí que não tinham sequer religião. Então, no caso do Brasil, aquelas grandes companhias de navegação traziam esses padres, e muitas trouxeram até mesmo os judeus que vieram enrustidos e depois disseminaram aqui também heranças e ranços do judaísmo, né? A gente conhece isso na história, mas alguns países já trouxeram uma herança da reforma, ou seja, a igreja católica que havia sofrido ou havia passado por um processo de reforma. Então, esses povos, eles tinham uma característica diferenciada, porque foram beneficiados por essa questão da reforma, ter a ideia, trazer no bojo dela, a ideia da educação, de trazer junto a educação, não só a educação cristã, como uma educação chamada secular. Então, onde funcionava a educação? Nos tempos de colonização, por exemplo, período colonial e pós o descobrimento do Brasil. Em que países foram diretamente influenciados pela reforma protestante? No aspecto geral da religião cristã no mundo e em outras situações. É isso que a gente vai olhar um pouquinho dentro dessa introdução que nós fizemos. Vamos falar um pouquinho da evolução da educação. A tradição oral. São os elementos que nós recebemos de herança dos nossos pais, dos nossos avós. Então, quando a gente estuda a psicologia da educação, a construtividade da educação, né, a gente percebe que essa herança ela existe, que você recebe dos seus pais, dos seus avós, uma herança que você tem dentro da sua casa, vamos dizer assim, né? Chamam-se isso de construtivismo, aquilo que você vai recebendo e você vai construindo como parte da sua educação. Então eu conheci muita gente assim, cresceu lá no campo, que eles chamavam de roça. Cresci lá na roça, então mal sabiam ler e escrever, fazer uma continha, mas recebiam informações, sabiam plantar, sabiam se livrar de animais peçonhentos, por exemplo, sabiam construir uma carroça, sabiam construir uma piroga, uma canoa, se viravam no mato. Isso o que é? Educação, construção. Aprenderam o que era bom, o que era certo, o que era errado. Construção. Veio o que isso aí? O mundo trouxe através
dessa herança da tradição oral. A tradição recebida no ambiente, nós recebemos uma tradição do nosso ambiente. Então, por exemplo, um ambiente católico conservador. Eu conheci muitos amigos meus que faziam parte de um ambiente católico ultraconservador. Então, nossa, eram restritos, nem cinema podiam ir, né? Nem cinema podiam ir. Se fossem, eu teria que saber que filme era, o que ia assistir, tinha que entrar em casa, fazer sinal da cruz, encontrou o pai, pedir a bênção para o pai, encontrou a mãe, a bênção para a mãe. Todos os parentes com idade superior, você tinha que se dirigir pedindo a bênção. Não comiam antes de fazer uma prece, uma reza, uma oração. Então eu convivi com pessoas assim, né? Até eles na escola falavam, não aguento mais minha casa, tal. Então ambientes que inserem uma educação. Eu cresci num ambiente onde eu aprendi uma educação que era auxiliada de coisas boas que eu aprendia dentro de casa, dos meus pais, o que era certo, o que era errado, o incentivo que eles me davam para estudar, estar na escola, aprendendo as matérias escolares, o currículo escolar. E eu também cresci num ambiente em que eu aprendi a importância da religião, porque eu cresci num ambiente religioso, dentro de um contexto de uma igreja cristã, do caso de uma igreja evangélica. Então, a minha formação ela é diferente de outros. É a informação recebida dentro das instituições religiosas, olha aí, reforçando o que eu estou falando. Então, às vezes, eu ia com a minha mãe, quando era garoto, para dar aulas de religião. Minha mãe dava aula de religião, ela tinha uma formação pela APEC, Aliança Pro Evangelização de Crianças, uma das pioneiras aqui no Brasil, nesse campo, né? Hoje o nosso Seminário Teológico Batista Nacional, Enéas Tonini, também tem um curso voltado para a formação de professores dentro e fora da igreja. Então eu acompanhava a minha mãe, e às vezes a gente percebia uma criança que se destacava, falava um pouco melhor. Quando você ia conversar com essa criança, que a aula que a minha mãe fazia era para todas as religiões. O aluno fazia a mãe autorizava lá, porque os alunos gostavam de ficar juntos. Então às vezes o padre até ia lá reclamar. Vai tudo com a dona Norma. É meio italianão, né? Tudo com a dona Norma, tudo com eles chamavam a gente de, acho que protestante, eu não lembro. Tudo com protestante. Então ficava meia dúzia com ele lá, e o resto abarrotava, tanto que não dava para fazer numa sala. Minha mãe fazia as aulas no refeitório da escola, né? Então, a gente percebia às vezes uma criança que se destacava. Puxa, que legal, essa criança se destaca. Quando você ia ver, ela tinha um ambiente religioso. Ou dentro dessa cultura católica tradicional que eu falei para vocês, ou dentro de um ambiente de uma igreja evangélica, onde ela cantava no Natal, ela fazia homenagem para o papai, para a mamãe, ela tinha lá o Dia da Pátria, missões, então ela ia lá na frente, ela recitava, ela cantava, e dentro da escola ela conseguia um desenvolvimento, e lá ela tinha uma formação, né? Então a igreja, ela forma assim, a pessoa séria dentro da igreja. No caso do católico, que faz primeira comunhão, segunda comunhão, no caso do evangélico, aquele que frequenta, faz parte dos ministérios, dos departamentos que existe, que a igreja oferece para ele, né? A educação vem através dos meios de comunicação. Alguns mais antigos aqui lembram do negócio que chamava Projeto Minerva. Não sei se o cara vai lembrar aqui. Era a rádio ensinando, levando a educação para o cara que estava lá no campo. Então às vezes o cara estava lá no campo, não tinha ninguém para ensinar, pegava lá a estação, aqueles radinhos quadradões assim, retangulares, né? Grandões assim, parecia um tijolo, tal, botava a anteninha lá, pegava às vezes onda curta, tal, para ouvir o cara ensinar pelas ondas do rádio. O rádio que é aí o pioneiro no alcance da comunicação. Eu amo o rádio, né? Nada substitui o rádio. Então hoje a gente tem, nem se fala, você tem tudo aí nas suas mãos através das mídias e através do progresso que a ciência fez. Então eu estou falando aqui da evolução da educação. O homem sempre teve a preocupação de passar para os seus filhos, para os seus semelhantes, para aqueles que vinham depois dele. O homem sempre teve a preocupação de passar alguma coisa.
Então você pega lá, escrito em parede, em rocha, em madeira, papiros, pergaminhos. Ou seja, eu vou registrar, eu vou escrever, eu vou deixar alguma coisa para que alguém amanhã possa identificar. Então um desenho, vou pegar um desenho e dentro daquele desenho vou tentar interpretar o que significa aquele desenho, né? Então o homem sempre teve essa preocupação, graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. O homem sempre teve essa preocupação de passar seus costumes, de onde ele veio. Olha, o maior retrato disso está aqui, a palavra de Deus, a Bíblia. O homem teve a preocupação de registrar aqui. Registrar o quê? Escritos, né? De onde ele veio, como ele apareceu nesse mundo. Então, levantou lá um Moisés, por exemplo. Deus levantou para escrever os 5 primeiros livros da lei, a Torá, o chamado Pentateuco, 5 primeiros livros da lei. Temos exemplos bíblicos, né? Na Bíblia você ouve falar de escola de profetas no Antigo Testamento. Alguns aqui mais antigos vão lembrar daquele filme Kung Fu, que tinha o gafanhoto. Eu, quando era menino, não gostava daquele filme. Depois de velho eu falei, poxa, que série bacana. Então eu lembro que andou passando na televisão um tempo atrás, eu assisti todos os episódios, e quando o garoto não gostava. Então a gente vai aprendendo, né? Agora você olha e fala, poxa, que negócio era interessante. Então o gafanhoto, quer dizer, era o aprendiz. Ele ficava do lado do mestre, sabendo que um dia ele podia passar por aquela situação. Então era muito legal que o Kung Fu ia andando, determinada situação acontecia, ele lembrava lá dos ensinamentos do mestre, né? Como que você tem que fazer, como que você tem que se comportar. E aí, então ele colocava em prática aquilo ali. Na Bíblia a gente vê Elias e Eliseu. Eliseu colou em Elias. Se fosse a linguagem de hoje, cola no cara. Eliseu, cola no cara que o cara é bom. Colou lá em Elias. Falou, olha, eu vou ficar com você. Olha, eu quero porção dobrada daquilo que há em ti, para que possa fazer a obra. Josué e Moisés, cola em Moisés, porque você vai dar seguimento, né? No Novo Testamento nós vemos Jesus, ainda garoto, ainda menino, entre os mestres. Então existiam escolas naquela época já, que ensinavam, né? Que traziam influência helenista, grega, remanescente do judaísmo, fariseus e outros mais. Então o ensino está sempre presente na vida do homem. Vamos lá. No Antigo Testamento, por exemplo, pegamos a valorização aos idosos, às pessoas antigas, aos velhos. As religiões orientais, elas têm esse costume de valorizar os velhos. As diversas escolas, grega, Esparta, guerra, Atenas, cultura, né? Então as escolas procuram ensinar. As escolas gregas, por exemplo, espartana, era mais guerra, voltada mais a estratégias bélicas de guerra. A escola de Atenas se preocupava mais com a cultura. No Brasil, na América do Sul, a Companhia de Jesus, dos jesuítas, franciscanos, beneditinos e outras ordens que vieram com a intenção de educar, de ensinar e de trazer para nós um pouco da cultura secular. Então você pega aí alguns anos atrás, você vê que a maioria das escolas, elas eram dirigidas por padres. Você pega os hospitais, não existia. A maioria era a Santa Casa. Até hoje existe, porque eram entidades filantrópicas mantidas pela igreja. Então, a cultura educacional, ela vem num bojo do cristianismo. E a reforma reforça, realça, né? Dá mais ênfase a essa educação. A reforma protestante. A invasão holandesa, que acabou influenciando de maneira protestante o norte e nordeste do nosso país, invasão francesa, da mesma forma. Os primeiros missionários batistas, por exemplo, que vieram aqui para o Brasil, os Bagbis, alguns dizem Bagbis, né? Os Bagbis vieram aqui, trouxeram uma cultura. Qual era a cultura deles? Ensinar a Bíblia e ensinar o que também? Ensinar a educação secular. A igreja batista, a igreja presbiteriana está aí, Universidade Presbiteriana, Mackenzie, está aí, Colégio Batista Brasileira, Centenário, né? Então são denominações
que tem uma tradição no ensino. De onde vem essa herança? Lá da Reforma. E aí, tudo isso gerou a necessidade de um lugar físico, de um prédio. Como a igreja gerou também a necessidade de ter um prédio que nós chamamos de templo. Então, foram aí que começaram a aparecer as escolas como nós conhecemos hoje. Os prédios, né? A escola bíblica dominical conta a história lá na Europa que foi assim. O pessoal começou a ver crianças pela rua e falou: vamos trazê-los para a igreja para educá-los. Então não era educação bíblica, era educação secular. Só que isso foi gerando uma consequência que se tornou uma escola bíblica dominical, onde além do ensino, além do alimento, tinha também a porção bíblica. Então a inegável contribuição da reforma das igrejas reformadas. Preocupação com a educação, seja religiosa, seja secular. O maior exemplo disso foi o que eu acabei de citar, a criação das escolas bíblicas dominicais e outras. As EBDs, né? Escola Bíblica Dominical, está acabando, praticamente acabou. A preparação dos obreiros em geral também foi uma preocupação da igreja pós-reforma. Preocupação em formar pessoas. Antigamente era um grupinho fechado, alguns padres que ficavam reservados, alguns então ali no monastério se separavam, se preparavam para dar sequência no seu chamado, e alguns então davam sequência como mestre. O Martinho Lutero era o mestre, né? As escolas denominacionais e confessionais começaram a surgir pelo mundo. Então, escola luterana, estou falando aqui do Brasil, por exemplo, Colégio Batista, escola presbiteriana e tantas outras que apareceram por aí. Herança do quê? Da reforma. Preocupação com ensino básico e ensino religioso, ensino cristão. Preocupação com deficientes, né? A Igreja Católica, ela sempre teve uma preocupação. Fez errado, tratou errado, não vou entrar no mérito da questão, mas houve sempre uma preocupação com a educação. Então você pega lá o Instituto de Cegos, primeiro foi da Igreja Católica, de crianças, lar de crianças, né? Abrigo de crianças, primeiro foi da Igreja Católica. Pessoas débeis, com problemas mentais, os primeiros a se preocuparem. Então você vê às vezes igreja e do lado um abrigo, igreja do lado um tipo de um albergue, igreja do lado ali um tipo de uma clínica, né, com essa preocupação. Depois as igrejas protestantes seguiram a mesma linha. Vou colocar aí uma propaganda do seminário, aí, o nosso curso de preparação para o ministério infantil que eu falei aqui. Então, preparando aqueles que irão preparar o futuro da igreja. Então, criança hoje em dia, não adianta você colocar um gibi do Cebolinha, de quem for na mão do cara e falar: aí ó, fica aí na igreja, ó, vai colorir, vai pintar. Criança hoje em dia, ela precisa de um ensino. Ela precisa saber o que a igreja tem para passar para ela, o que a palavra de Deus tem para passar para ela. Eu pergunto para você que está me vendo aí, me ouvindo aí, como é que está aí a sua igreja, como é que está a nossa igreja na questão de preparação? Sua igreja tem essa preocupação? Né? A igreja Água da Vida, por exemplo, a Ibrave, a igreja onde eu estou como pastor, sempre tivemos essa preocupação. Então sempre enviamos pessoas, no mínimo para fazer um curso, para ter uma ideia do que é o ensino infantil. Uma ideia, né? Um curso não vai te dar uma preparação total, mas às vezes ela é suficiente para que você possa trabalhar e crie o interesse em evangelizar, em ensinar, em educar dentro daquilo que é o melhor que tem para a educação, que é a palavra de Deus. Então, que tipo de pessoas estão cuidando dos pequenos dentro da sua igreja? Para pensar isso aí. A preparação, ela é fundamental. A escola bíblica dominical, coloquei aí uma foto das primeiras escolas bíblicas, como elas aconteciam, criançada na rua, e as pessoas ali preocupadas em ensinar alguma coisa, sempre voluntários, uma alimentação, uma roupinha para aquele que precisava. Função da igreja, gente, isso é função da igreja.
Eu coloquei aqui alguns links também no final aí dos meus slides que você pode visitar. Olha, faz um tempinho que eu não visito, mas são links que contam a história, que aqui não vai dar, de como surgiram as escolas bíblicas dominicais mundo afora. Então você vai clicar nesses links aí, você vai entrar nesses links aí e você vai aprender um pouquinho como surgiu a escola bíblica, a importância, essa influência que a reforma trouxe, né? Dentro dessa questão de preocupar em mostrar as verdades, que foi as 95 teses de Lutero penduradas lá em Wittenberg, né? Foi a preocupação do quê? De mostrar a verdadeira educação dentro da palavra de Deus. Então aí, em homenagem, em comemoração à Semana da Reforma, ao Dia da Reforma, nós estamos subindo essa aula aí, para que você possa ter uma ideia, um pouquinho de uma ideia da importância da Reforma Protestante no ensino religioso, dentro e fora da igreja. Um abraço, espero que você tenha curtido a aula e espero que você visite essas dicas que eu dei para você aí. Um abraço, meu irmão, meu amigo, fica com Jesus.